falar o nome do tema é um pouco complicado, mas vamos lá, é assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é o nome do tema. E aí, antes de a gente entrar no tema, eu gostaria de trazer uma frase de Jesus. Quando Jesus esteve conosco, ele deixou uma dica muito interessante e que a maioria de nós não toma muito a sério. Ele disse o seguinte: busca primeiro o reino dos céus, e todo o demais lhe será acrescentado. Então eu vou repetir para que a gente lembre disso. A prioridade, segundo Jesus, é: busca primeiro o reino dos céus. E todo o demais, tudo aquilo que a gente busca, sabe aquilo que a gente realmente busca? Nos será acrescentado. Nós normalmente fazemos o contrário, né? Normalmente a gente busca primeiro o reino da terra. A gente busca normalmente as coisas do nosso plano material. Para ser feliz, talvez, para melhorar as condições de vida lá em casa. É nobre o desejo, não tenha dúvida nenhuma. Mas o ser mais evoluído que já pisou nesse planeta, nosso irmão, nosso mestre, nos deixa, e já nos disse isso há 2000 anos atrás, deixando claro que nós estamos invertendo as prioridades. Porque quando ele fala, busca primeiro o reino dos céus, o que ele quer dizer? Ele quer dizer com o reino dos céus, busca a paz, busca a Deus, busca a tua harmonização, busca a tua tranquilidade, busca isso em primeiro lugar, que todo esse resto que você tanto busca lhe será acrescentado, sem muito esforço. Bem, eu trouxe isso porque em 1860, em Paris, o Espírito de Verdade, conforme está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade disse o seguinte a Kardec, e mandou uma mensagem para todos nós, que abraçamos a doutrina: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E ele complementou: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis ou nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Para quem não sabe, o Espírito de Verdade, segundo os Espíritos nos apresentam, que se pronuncia algumas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que o próprio Jesus, trazendo a mensagem durante a codificação da nossa linda doutrina. Então é Jesus dizendo que nós precisamos, espíritas, vocês precisam se amar. E logo em sequência vocês precisam se instruir. E mais uma vez, a gente talvez esbarre nesse problema. Porque a tribulação do dia a dia talvez não nos tenha dado tempo de nos amarmos, de nos conhecermos melhor, de nos gostarmos mais, nos respeitarmos mais. E aí a gente perde uma grande oportunidade de chegar ao reino dos céus, de chegar àquela paz
aquela harmonização, aquela tranquilidade. Porque talvez a gente não esteja trabalhando isso da maneira adequada. E eu gostaria de, nessa noite, abordar exatamente isso: o amar e o instruir. E aí nós vamos começar por amar. Quando o Espírito de Verdade, Jesus, diz que o nosso primeiro ensinamento tem que ser o amor, a primeira coisa que vem, mas o que é o amor? Porque nós ainda, criaturas de um planeta de provas e expiações como a Terra, nós ainda não entendemos direito o amor. Não conseguimos compreender isso de uma maneira interessante. Então, muitos dizem, o amor é o amor com a minha esposa, com o meu companheiro, com a minha companheira. Esse é o amor. E o amor com meus filhos, isso também é amor? Também é amor. O amor no trabalho, posso ter amor pelo trabalho? Deveria. É amor também. O amor para os amigos, posso amar meus amigos? Deve amar teus amigos. O amor com meus pais, olha quanto amor que está ao nosso lado. Mas a gente tem uma dificuldade em trabalhar esse amor na nossa vida, o que nos facilitaria bastante a caminhada. E por que a gente deve amar? Por que será que Jesus, por que será que o Espírito de Verdade nos pede para que a gente coloque em primeiro lugar o amor? Porque quando a gente ama, quando a gente gosta de alguém, quando a gente gosta das relações que estão conosco, quando a gente gosta dos ambientes, quando a gente gosta das pessoas, quando a gente releva os problemas, quando a gente se resigna com algumas falhas, até porque sabemos que nós também a temos, a gente vive mais calmo. Já notaram isso? A gente caminha de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais gostosa, a vida fica melhor. Quando a gente procura, em qualquer situação que nos aconteça, encontrar o lado positivo do momento que estamos vivendo. Isso nos ajuda a compreender melhor a vida e nos ajuda a ter mais paz, a ter mais qualidade de vida. Ou alguém aqui conhece alguma pessoa bastante nervosa, queimada, pavio curto, o nome que quiserem dar? Alguém aqui conhece alguém que tem essa característica e que é muito feliz? Difícil, né? Difícil. Não, mas eu sou pavio curto. Brigo aqui, briga lá. É difícil conseguir encontrar a felicidade no desamor. É muito complicado, porque eu não conheço nenhuma briga que tenha dado certo até hoje. Nenhuma. Nunca vi na minha vida uma discussão com agressões de palavras, às vezes até física, que no final as duas pessoas se abraçaram e disseram: meu Deus, como eu te amo. Você tinha razão de dizer tudo isso que você disse para mim. Nunca vi isso. Muito pelo contrário, o que a gente percebe é que existe um distanciamento e às vezes vai ter que ficar para outra encarnação a resolução do problema. Porque vai ter que resolver a gente. Talvez não sabiam disso, né? Eu sinto muito informá-los, tá? Esse problema terá que ser resolvido. Se não nessa, na próxima, ou na próxima, em algum momento, nós vamos ter que resolver. E aí eu pergunto, você ama a sua família? Você ama teus pais? Você ama teus filhos? Os teus netos? Os teus irmãos? Uns mais, né? Outros um pouco menos. Mas, de uma maneira geral, a gente ama. Por que você ama a sua família? Ora, porque faz parte da minha casa. Porque nele corre o sangue que corre em mim. Pode ser uma justificativa. Porque mora comigo.
pode ser outra, porque faz parte da minha família consanguínea. Mas nós já aprendemos também que a família, aprendemos no Espiritismo, existe a consanguínea e existe a espiritual. E muitas pessoas, elas acabam amando mais a sua família espiritual do que a própria família consanguínea. Já notaram isso? Acabam amando mais os amigos do que os próprios irmãos. Isso é comum, afinidade. Isso acontece. O Espiritismo explica isso muito bem. São as afinidades. Não tem problema nenhum. Então eu amo porque eu gosto deles. Porque eles fazem parte da minha família. Porque eles são os filhos do meu pai, os filhos do meu avô. Então eu tenho o dever de amá-los. Bem, sendo assim, todos nós sabemos que somos criaturas de Deus. Todos nós somos criados por Deus. Deus é o nosso Pai e é o nosso Pai. Portanto, se todos nós temos um único Pai, que nós chamamos de Deus, Criador, os índios chamam de Tupã, os africanos de Olodumare, os muçulmanos de Alá, e assim vai. Krishna, lá na Índia, é o mesmo. É o mesmo, só os nomes são diferentes e a compreensão dele é um pouco diferente para cada um deles. Mas se todos nós somos filhos do mesmo Pai, o que é que nós somos? Irmãos. Então chegamos à mesma situação. Então por que não nos amarmos? Por exemplo, se lá em casa tem aquela pessoa que não para de perturbar, que não para de reclamar, mas eu amo, só que não para, nunca está bom. Vocês conhecem alguém assim? Não precisa responder. Aquela pessoa que não para de reclamar, dia e noite, nunca nada está bom, mas eu a amo. Por quê? Porque é meu pai, porque é meu irmão, porque é meu filho, porque é meu sobrinho, porque é meu avô, enfim, seja lá o que for, eu amo. Eu queria que ele parasse de reclamar, mas eu gosto dele, mas às vezes é chato. Mas, se eu consigo trabalhar isso com essa pessoa, por que eu não consigo trabalhar isso com os outros irmãos que não fazem parte da minha relação consanguínea, mas que também são filhos de Deus? Eu deveria saber trabalhar isso também. Então você está dizendo, Vlad, que eu devo ser amigo daquele cara lá da empresa, aquele lá que me persegue, aquele que vive aprontando, aquele que está louco para me passar a perna? Aí é que nós temos que entender que existem diversos tipos de amor. Esse tipo de pessoa, eu não tenho como amá-lo de levá-lo lá em casa para, por exemplo, fazer um churrasco no domingo. Não dá, não tem clima, eu não consigo. Mas eu posso, pelo menos, tentar entender o que é que se passa com uma criatura dessa. O que é que acontece com uma pessoa dessa que ele não consegue se equilibrar na vida? Ele não consegue se achar. Ele tem sérios problemas, provavelmente. Se eu estudo o Espiritismo, se eu frequento as doutrinárias, eu vou, na medida do tempo, entendendo que cada um de nós é uma individualidade e possui uma personalidade e tem uma idade espiritual. Então aquela pessoa que eu acho que é tão desagradável pode ser um espírito muito jovem, tendo algumas primeiras experiências num planeta em sociedade. Pode ser que seja isso. Pode ser que ele ainda não se encontrou, que ele não entende ainda. E por isso que talvez eu não tenha uma simpatia por ele. Por isso que é difícil. Ele é muito jovem. Ele não sabe ainda. A defesa dele é reclamar. Pode ser que seja isso. E se nós tivermos essa visão é uma visão de amor.
É uma visão que tenta compreender o que é que se passa. Mas pode ser também que essa pessoa, e eu só vou ficar na dedução porque não vai ser me passado exatamente o que acontece, seja um inimigo meu do passado. Pode ser. E que aí, nessa existência, nós viemos meio próximos para tentar acertar alguma conta. E normalmente dizem que aquele que se incomoda é aquele que mais aprontou. Então é possível que eu tenha magoado demais aquela criatura. Eu posso ter feito muitas coisas erradas para ela, e aí a gente não sintoniza, não dá certo. Mas, se está na minha vida, se faz parte da minha relação, será que não seria inteligente eu tentar conviver bem com essa criatura? Será que não seria bom? E eu posso garantir para vocês que a resposta do Cristo seria ótimo que você tentasse. Por quê? Se você já está dentro da doutrina espírita, teoricamente, você conhece o processo chamado reencarnação, a oportunidade que nos é dado de vir quantas vezes forem necessárias até que a gente consiga alcançar uma situação tal que a gente não precise mais encarnar. O grande objetivo da nossa vida é evoluir. Esse é o maior objetivo da nossa vida. Evoluir moral e intelectualmente. Esse é o grande objetivo. Se eu já consigo entender isso, eu posso, a partir desse conhecimento, trabalhar as minhas emoções e entender um pouco melhor aquela pessoa que me causa problema. Em determinado momento, eu posso, ao invés de xingá-lo, mentalmente pelo menos, posso fazer uma oração por ele. Dizer, meu Deus, mentalmente, né? Está muito perturbado. Está com sérios problemas. Que Deus o ajude, que ele consiga recuperar isso. Porque aquela criatura ali é filho de Deus, teu irmão. E não tem outra saída. Nós vamos ter que amar a todos para conseguirmos alcançar o tal do reino dos céus. Aquele amor que nós acabamos de explicar, não é o amor de abraçar e de levar para dentro de casa, mas a gente vai precisar entender, compreender o limite dos outros, porque muitos estão compreendendo os nossos limites. Muitos nos entendem, outros não, mas alguns já nos entendem e têm paciência conosco. Então vejam que interessante que é. Vale a pena. As reencarnações possibilitam que venhamos a entender a necessidade de amarmos a todos. Uma situação que nos traz felicidade, paz, harmonia e uma vida melhor. Então, é um grande negócio a primeira dica do Espírito de Verdade, lá de 1860, em Paris. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Acredito que todos concordam, né? Que essa é uma boa ideia, né? Vamos para a segunda. A segunda é instruí-vos. Aí tem gente que não gosta. Dificilmente eu vou conseguir amar, a não ser que eu já seja um espírito que alcancei um determinado nível de espiritualidade, de moral.
que me faça compreender as coisas e que seja natural em mim isso. Mas a maioria de nós, se nós não nos instruirmos, se nós não formos atrás da informação, se nós não formos buscar a verdade, dificilmente nós vamos conseguir entender a vida, o objetivo dela, o que é isso afinal de contas, o que é que vale, o que é que precisa ser priorizado e por que eu devo amar os meus irmãos. Eu vou ter muita dificuldade se eu não for atrás da informação. É preciso um esforço. Assim como nós somos obrigados a nos esforçarmos para conseguirmos manter as nossas casas, nós temos que trabalhar, não é verdade? Somos obrigados a ir atrás do pão nosso de cada dia. Somos obrigados. Então vamos lá e trabalhamos e recebemos o salário, vendemos, compramos e assim vamos tocando a vida e vamos conseguindo manter a nossa família. Uns meses mais apertados, outros mais folgados e assim vai. A trancos e barrancos, a verdade é que vai. Bem, se nós não formos atrás da informação e entendermos o que é que se passa, dificilmente nós vamos alcançar o reino dos céus. Essa paz, essa alegria, essa tranquilidade, essa harmonia e uma vida melhor, nós vamos ter sérias dificuldades para isso. Mas afinal de contas, o que é instrução? Instrução é saber. Eu preciso saber. E vocês devem já ter ouvido muitas vezes aqui os palestrantes, os trabalhadores, os tarefeiros da casa, falando o seguinte: tem que estudar, tem que estudar. O Júlio vem aqui e fala de não sei quantos livros que nós temos na biblioteca, e temos ótimos livros. Levem, leiam, devorem os livros. Tem livros para vender também, lembram disso? Toda semana o Júlio nos incentiva a ir buscar mais, a ir buscar a informação, para que a gente possa alcançar o saber. Então, o que acontece? Por que nós devemos nos instruir? Bem, eu já dei parte da resposta. Se a gente não for atrás da instrução, nós vamos ter sérias dificuldades em compreender os outros, se nós não formos avaliar o que os Espíritos nos trouxeram e nos deram de graça. De graça. Os Espíritos chegaram em 1850 e nos abriram informações que jamais a Terra tinha tido, jamais havia sido alcançado. Tudo de graça. Eles vieram nos contar como é que é a vida do lado de lá. Eles vieram nos dizer por que é que as pessoas que vivem em paz e com amor do lado de cá conseguem do lado de lá alcançar situações gostosas rapidamente, conseguem passar no seu desencarne para lugares agradáveis, bonitos, felizes. Alguns conseguem rapidamente. Sabemos de alguns que já estão do lado de lá trabalhando, mas um trabalho agradável, um trabalho bonito, trabalhando do lado de lá, com amigos, numa vida. E eles também vieram disseram-nos que outros não. Outros, infelizmente, desencarnam e ficam, às vezes, anos por aí, rumando, sem saber direito o que aconteceu, chorando, sofrendo, sentindo fome e frio. Eles estão por aí. Já ouviram falar de um tal de umbral? Já, né? Por que alguns vão para o umbral? Porque eles não sabem. Eles não conhecem nada. Eles não entendem. Se eles não entendem, como é que eles vão se preparar para conseguir dar o passo certo?
E Jesus veio há 2000 anos nos ensinando qual é o passo certo. Como é que nós deveríamos fazer para conseguir passar por lado de lá? E ele usava a expressão, e alcançar o reino dos céus. Ele nos ensinava. E ele falava de amor, ele falava de perdão. Não é muito complicado, é fácil até. Mas vejam, esses espíritos vão nos dizer que alguns passam com tranquilidade, outros não. Outros têm sérias dificuldades. Também vieram nos dizer o seguinte, Jesus já tinha nos dito que nós teremos que pagar até o último centil. Já ouviram essa passagem dele, não? Tudo o que nós fizermos, tudo, sem exceção, terá que ser pago. Mas não é uma vingança, não é algo que possa soar como um castigo. Não, é apenas a obediência de uma lei natural, chamado ação e reação. É só isso. E ele veio dizer, meus queridos, tudo que você fizer tem uma reação. Tudo na tua vida, tudo que você disser tem uma reação. Tudo que você falar, tudo que você pensar tem uma reação. Se isso que você faz é negativo, a reação será positiva? Não. Negativa. Ele ensinou isso lá atrás. Em compensação, se tudo que você fizer, ou grande parte daquilo que você fizer for positivo, o que é que vem para você? Qual é a reação de uma ação positiva? Coisas positivas. Ele ensinou isso. E aí chega o Espiritismo, em 1850, e nos traz casos e casos e casos para quem quiser ler, acompanhar, para quem quiser saber como é que funciona essa logística do ação e reação. Plantei, colhi. Não tem saída. A plantação é livre. A colheita, obrigatória. Não tem saída. E é justíssimo. Eu colho o que eu planto. Mas como é que a gente vai instruir? Como é que a gente vai? Pô, eu estou indo toda quarta lá. De repente alguém está pensando, toda quarta eu estou aí. Como é que eu faço? Já peguei lá, comprei o livro dos Espíritos, mas eu não entendo direito. O livro dos médiuns, então, eu não entendo nada. Alguém já fez essa experiência? Não. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos fazer parte de grupos onde a gente possa estudar, onde a gente possa trocar informações. Isso é muito importante. Isso não é para Jesus. Isso não é para Magda, a nossa presidente, não é para ela. Nem para os tarefeiros que estão lá atrás. Também não é para mim. Então por que eu devo fazer isso? Para quem que eu devo fazer isso? Por você. Você tem que fazer isso para você. Você tem que buscar isso. É por isso que o Espiritismo às vezes chega a ser chato. Porque os caras não param de falar que eu tenho que estudar, meu Deus do céu. Será que eles não têm mais nada para fazer da vida? Alguém pode perguntar, né? Mas todo espírita tem que trabalhar igual, tem que se virar, tem que correr atrás. Mas tem que também ter um tempo para o seu aprendizado, para se melhorar, para evoluir, para conhecer, para pegar as situações, discutir, conversar, para concluir, para entender por que que isso aqui não dá tão certo, por que que isso aqui fluiu tão bem, para compreender melhor a vida, o que se passa. E aí o que que acontece?
vem uma calma. A gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira. Sabe aquele fardo que Jesus prometeu que aliviaria àquele que o procurasse? Pois é isso que acontece. A carga fica mais leve. Incrivelmente, aquelas 200 toneladas nas costas, ela vai diminuindo, porque eu passo a encarar os problemas com uma outra visão. Eu passo a enxergar, a focar de uma outra maneira. Eu quebro as paredes do meu mundinho e começo a compreender que nós estamos ligados a tudo e a todos. E começo a perceber o quanto isso é maravilhoso, bonito. E o quanto Deus nos ama. E aí eu começo a entender por que algumas criancinhas nascem com tal problema, meu Deus. O que fez aquela pobre criatura para merecer isso? Ora, estuda que você sabe o que pode estar acontecendo ali. Por que eu tenho esse problema? Por que, Senhor? O que te fiz? Se você estudar o Espiritismo, você vai entender o que é que pode estar acontecendo para existir esse problema. E a coisa fica mais fácil. Existem hoje grupos de estudos, gente, online. Existem hoje na internet, você consegue pegar conteúdos muito bons, muito legais, que deveriam fazer parte. Não precisa ser todo dia, mas de vez em quando assistir um curso, acompanhar um curso, entender um curso. A nossa casa também oferece essa oportunidade. Eu sei que o nosso horário não é essas coisas de bom, mas é sábado à tarde. Sábado à tarde nós temos aqui às 14 horas até às 15h30, nós temos um grupo. E nós conversamos muito e é muito agradável. Alguns colegas meus estão aqui, estou vendo aqui que estão aqui. E como eles têm retornado, eu tenho a impressão que está sendo bom. Tenho a impressão que está sendo bem agradável os resultados que nós estamos alcançando. Porque a gente abre a mente. Temos, boa, Cláudio lembrou, nós também temos aqui outros grupos de estudos. Ciclo 1, um grupo de segunda-feira à noite. O ciclo 2 é o grupo de segunda-feira à noite, mas para fazer o 2 tem que fazer o 1 primeiro. O Espiritismo, na verdade, é uma faculdade, gente. Vocês podem ter certeza disso, tá? E aí, se ninguém sabe ainda, eu vou passar uma triste informação. E quando é que tem a formatura? Nunca. Não tem formatura. Não tem formatura, não. Não tem. Você termina um ciclo, começa o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto, para o quinto. E vai além disso. Você lê o Livro dos Espíritos pela primeira vez, acha maravilhoso. 5 anos depois você vai voltar a fazer o curso do Livro dos Espíritos. Você tem a impressão de que não tinha lido o livro. De tão fantástico que é. Porque a tua mente é nova. A tua mente se abre de uma maneira incrível. E aí sabe o que acontece? As brigas diminuem. O desânimo, ele some. Não é que às vezes não cansa, cansa sim. Não é que a conta deixa de vencer, vence, tem que pagar igual. Mas você começa a focar para coisas muito mais importantes na tua vida do que aquela busca maluca que nós temos todos os dias para tentar chegar em algum lugar que a gente não sabe qual é. Ou melhor, a gente sabe qual é, mas que a gente prefere não lembrar. Aquela coisa frenética, doentia às vezes,
para conseguir chegar no destino final. E qual é o destino final do plano material, meus irmãos? Do plano material. Tem dois, né? Um caixãozinho ou uma fogueirinha, né? Não é verdade, né? Não tem outro. Esse é o destino final do plano material. E aí tudo aquilo que eu consegui, que lutei, cadê? Ficou com o pessoal. E como é que está? Estão brigando. Está uma briga feia para ver quem pega mais. Alguém conhece alguma história parecida? Não? E aí? Mas tem um lado espiritual, né? Tem um lado espiritual. Esse é o de verdade, né? Sim. Esse é o grande objetivo. Mas eu não me preparei para ele. Mas eu não sei o que é isso. Aí sabe o que acontece? As mesas mediúnicas espalhadas pelo mundo recebem espíritos que se comunicam, que não sabem sequer que não estão mais vivos no plano material. Só para vocês terem uma ideia. Eles não sabem que não tem mais o corpo. E que desencarnaram, mas eles estão vivíssimos, vivíssimos, tocando a vida, como se diz. Só que, infelizmente, não ouviram a canção do Almir Sater, o Tocando em Frente, né? Não ouviram, né? E aí estão do lado de lá, precisando do socorro dos espíritos amigos e de médiuns que trabalham nas casas espíritas de todo mundo para ajudá-los a saírem da tristeza, do local aonde se colocaram. Porque não se enganem, eles se colocaram lá. Ah, mas a minha vida foi muito difícil. De todo mundo é muito difícil, gente. Não tem vida fácil. Pode ter certeza. Outro dia alguém falou aqui, não foi aqui, desculpe, né? Mas vejam, Michael Schumacher, por exemplo, não é verdade? Um cara tudo certo, não é verdade? Um ídolo. Há quantos anos ele está lá? Vivendo nos aparelhos. Vai voltar? Então o que nós sabemos? Nós sabemos, através das informações dos espíritos, que nós precisamos priorizar em nossas vidas as coisas certas. E nós já fizemos tantas coisas erradas, nós insistimos tanto já em resolver os nossos problemas através de tantas coisas do plano material. E aí, se me permite, alguns foram para as bebidas, para tentar achar uma graça na vida. Outros foram para drogas, para tentar, quem sabe, viver um pouco fora da triste realidade que se vive. Outros procuraram vícios, jogos, saídas, para tentar dar um sentido para a vida. E aí, sem exceção, todos se afundaram um pouco mais. Todos se afundaram mais. E poucos dão uma chance para Jesus. Poucos dão uma chance para Jesus. Que não nos cobra muita coisa. Ele não nos pede porque ele quer ser homenageado, receber aplauso. Não é isso que ele quer. E aí a gente faz uma confusão tão grande. E o Espiritismo diz, o tal do pecado não existe. Não existe pecado. Eu já estou perdido. Ninguém está perdido de nada. Porque nesse momento, se você resolver e quiser, você toma um outro caminho. E começa agora, nesse momento,
19 horas e 53 minutos. Às 19 horas e 53 minutos eu resolvi tomar um novo caminho para a minha vida. Eu posso fazer isso? Pode. Mas eu quero fazer isso? Tem que pensar. Porque é preciso coragem. Porque o primeiro que você vai enfrentar é talvez o teu maior inimigo. Sabe quem? Você. Porque a gente vai começar a ver as dificuldades, as limitações que nós temos. Nós vamos perceber. E vai dar uma vontade de resolver tudo em uma semana. Não vai dar, tá? O processo é com calma, com tranquilidade. Agora, uma coisa é certa. Na medida em que a gente resolve tomar o caminho da porta estreita, na medida em que a gente resolve definitivamente amar e nos instruirmos, e na medida em que eu resolvo buscar primeiro o reino dos céus e deixar que o restante venha na medida do meu merecimento e daquilo que eu preciso, eu me torno uma pessoa melhor, mais feliz. A minha vida ganha em qualidade. Mas eu ainda estou no plano material. Então eu preciso entender que tomar o caminho de Jesus é conhecido como porta estreita. A porta estreita é fácil de se perder. É fácil de não conseguir entrar nela. Então tem uma outra frasezinha muito dita dentro do Centro Espírita, que é: eu tenho que viver o tempo inteiro orando e vigiando. Então, exige a necessidade de esforço. Mas, com todos os problemas que eu tenho, com todas as minhas limitações, com todas as dificuldades, eu posso testemunhar a vocês que eu não tenho saudade alguma do Vlad de 5 anos atrás, de 10 anos atrás menos, de 15 menos ainda, de 30 é assustador, de 30 eu não quero nem lembrar, não gosto nem de ver as fotos. Chega, né? Daqui a pouquinho tu vai dizer que eu tenho 60 anos. E é, né? Mas eu posso garantir a vocês que a gente não tem saudades de quem a gente era quando a gente consegue pegar esse caminho que nos é dado de graça, em que criaturas de Deus estão prontas para nos abraçar, para nos consolar, para nos tomar no colo, para nos ajudar, para nos mostrar os melhores caminhos, para aliviar a nossa caminhada. É só você abrir os braços. Então descruza o teu braço, meu irmão. Estou brincando, tem alguém lá com... Não é esse braço que eu estou dizendo. Então, se movimenta, vai atrás, busca, porque quanto mais gente feliz, quanto mais gente de bem com a vida, quanto mais pessoas trabalhando por Cristo, mais cedo nós nos tornamos um planeta de regeneração. Esse prometido pelos Espíritos, prometido por Jesus, que há de chegar, e um mundo melhor fará parte das nossas vidas. Então, vamos estar atentos a tudo isso e vamos caminhar. Que Deus nos abençoe, que assim seja.